paz do Senhor, meus irmãos, irmãs que estão conosco nesta tarde. Queremos trazer mais um vídeo sobre a palavra de Deus. Queremos trazer um texto que se encontra na segunda carta a qual Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 3, e no versículo de número 6 em diante. É um texto que por muitas vezes é mal interpretado e é usado por muitas vezes por pessoas, não por maldade, mas por falta de conhecimento, de uma exegese mais profunda, mais rica, com entendimento pelo Espírito. Traz esse texto para trazer algo que a Bíblia não diz, muitas vezes mal interpretada, mal ensinada, leva pessoas às vezes a se afastar de coisas valorosas, coisas importantes, valores eternos, que é o ensino da palavra de Deus. Então nós gostaria de convidar você, nós ler o capítulo 3, o segundo livro de Coríntios, a qual Paulo escreveu, e do verso ou versículo de número 6, que diz assim: Ele nos fez também capaz de ser ministro de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Aleluia! Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam nem fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse passageira. E se o ministério da condenação, no versículo 9, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia! Vamos continuar lendo. No versículo de número 17, no mesmo capítulo: Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor se encontra, aí a liberdade. Mas nós todos, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Este é o texto que nós queremos discorrer em alguns minutos. Como eu disse aos irmãos, Paulo estava defendendo seu ministério apostolado nesta segunda carta de Coríntios. A epígrafe deste capítulo fala ministro de uma nova aliança. Não era aliança da lei, dispensação da lei, mas uma nova aliança, dispensação que Paulo diz do Espírito. Aleluia! Ou glória, ou da graça. E Paulo está trazendo aqui, mostrando que foi dado a ele por Jesus um ministério de uma nova aliança, não da aliança antiga, mas de uma nova aliança. E quando ele começa a falar desta nova aliança, ele fala não da letra, a lei, a antiga aliança, mas do Espírito, graça, nova aliança. Por quê? Porque a lei ou a letra mata. A letra da aliança antiga, da lei, mata, mas do Espírito, graça, vivifica. Entenda o que o Paulo está falando. Paulo está trazendo um paralelo entre a dispensação com Moisés, era o Messias, o ungido, o líder, e na nova dispensação, o novo Messias, o mais importante, o escolhido, o esperado pelas nações, a qual Moisés disse que um dia viria um homem, um profeta, que seria maior do que Moisés, e aquele que não obedecer a palavra deste profeta será destruído. Paulo faz um paralelo: Moisés, Jesus Cristo, letra, graça, mostrando o quê? A responsabilidade que tinha a letra, mas tem a graça, porque a letra era sem misericórdia.
A lei era sem misericórdia. Olho por olho, dente por dente. Cometeu o pecado, morreria. Certa vez encontraram um homem que quebrou o sábado. Levaram até Moisés, dizendo: Moisés, esse homem quebrou a nossa lei, quebrou os mandamentos, trabalhou no sábado. Moisés levou até Deus, e Deus disse: Moisés, o que ele fez? Quebrou a lei, foi condenado pela lei, desobedeceu a lei. E o Senhor disse para ele: Moisés, então, o que a lei diz? Mata. E aquele homem foi morto apedrejado, porque a lei, a antiga dispensação da lei, não tinha misericórdia. Nós precisamos entender aqui que Moisés está falando da Torá, aqui Paulo está falando da Torá, os 10 mandamentos, o decálogo. Ele não está falando, você não pode estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você vai ter muito conhecimento, vai morrer. Paulo está dizendo, você não pode fazer curso de teologia, porque você vai ter muito conhecimento, e a letra do conhecimento vai te matar. Não é isto. Nós precisamos entender que o que o próprio Moisés está falando aqui, o que o próprio Paulo, melhor dizendo, está falando aqui, quando diz a letra mata, na verdade Paulo está dizendo que o que matava, o que era sem misericórdia era a lei, não o ensino da palavra. Porque o que mata o crente, o que mata os que estão na igreja não é a lei, ou melhor, não é a letra, não é leitura, não é teologia, não é estudo bíblico. O que mata é o pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E continua Paulo escrevendo, voltando 3 capítulos atrás do mesmo livro, de Romano, versículo 23, diz: todos pecaram, é destituído da glória de Deus estão. Se ele fosse voltar um pouco mais, há mais de 730 anos atrás, o antigo, ou o profeta messiânico Isaías, no capítulo número 59, diz, aleluia, que é as vossas iniquidades que afastam, separam vocês do vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o rosto do vosso Deus, para que não os veja. Então veja, irmãos, não é o estudo da palavra, não é o conhecimento das sagradas escrituras, a lei magna de Deus, a constituinte do crente que é peregrino na terra, que nos mata, o que nos afasta, o que nos leva ao entristecimento do Espírito são os nossos pecados. Ao contrário, o estudo da palavra é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O próprio apóstolo Pedro, na segunda epístola que ele escreveu, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: crescei na graça e no conhecimento, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus de Romanos, ou melhor, em João 6:23 diz: as minhas palavras que eu vos dou é espírito e vida. Veja, a palavra do Senhor, ela contém espírito, ela contém vida. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. O profeta Oséias relatou no seu capítulo 4, versículo 6, o meu povo, diz pela boca do profeta Oséias, o Senhor, perece por não ter conhecimento. Oséias também diz no capítulo 6, no versículo 3, conhecemos e prosseguimos a conhecer o Senhor. E olha só o que ele relata nos versículos seguintes: pois é certo que ele nos virá como chuva serôdia para regar nossa terra. Aleluia! Conhecer e chuva, conhecimento, graça, Espírito do Deus vivo, aleluia, são verdades imutáveis, e nós podemos e devemos atentar. Então, quando aprenda com isso, então, queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo, vendo, assistindo este vídeo, você deve estudar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos ter autoridade de conhecimento. Jamais você vai morrer por causa de estudar a palavra de Deus. Vocês podem ver alguns livros que eu tenho atrás da minha retaguarda, são apenas alguns, eu tenho mais em outras prateleiras. Nós já se formamos em alguns cursos de teologias, já estamos fazendo também faculdade de teologia, e eu posso falar isso com conhecimento, aleluia.
O conhecimento de Deus nos acrescenta, nos aviva, nos renova, nos dá entendimento, nos aproxima do Senhor. É o meu e o teu pecado que nos afasta, aleluia, da presença do Senhor. Certa vez perguntaram para o homem de Deus qual o mais importante, nós permanecer em oração ou começar apenas a estudar a palavra de Deus. Aquele homem de Deus, numa revelação divina, disse: qual é o mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Nós precisamos ver isso, que todos os dois momentos é importante, tanto ler quanto estudar. E eu te aconselho, estude a palavra, leia a palavra, vá para a escola dominical, vá para os cursos, o culto de doutrina da tua igreja. Faça teologia. Teologia quer dizer estudo de Deus, aprender de Deus, conhecer de Deus, entender a Deus. Aleluia. Jesus diz: erreis, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja só que revelação. Ele está dizendo para os fariseus: vocês estão errados, porque vocês não estão conhecendo a Escritura e nem poder. Aleluia. Nós precisamos conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. E por isso eu te aconselho, continue estudando. Se não está estudando, comece a estudar. Busca Deus em oração, busca Deus em jejum, busca Deus no conhecimento da palavra. E o Senhor, aleluia, que é fiel, Ele vai abençoar ti, teu ministério, a tua casa. E por isso eu quero orar por você nesta tarde, para que nada venha roubar esta revelação. É uma lei de Deus, é um valor espiritual para a tua vida. Aleluia. Busca Deus no conhecimento, busca Deus na graça. Seja um profeta, seja um portador das boas novas, seja alguém que tenha de Deus uma palavra de